Olá, bonitos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de semântica. Essa palavra semântica tem a ver com o significado. Então, o significado que palavras ou expressões tomam ao adentrar em um contexto, que pode ser um texto lido, pode ser um texto falado, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha, pode ser uma piada. Então, as palavras e expressões que tomam uma conotação diferente em um e outro contexto é assunto, então, para a semântica. O primeiro tópico que nós vamos falar são os sinônimos, palavras sinônimas. Acho que vocês já estão acostumados com isso, porque é comum que nós vamos procurar ajuda no dicionário, por exemplo, para saber o significado daquela palavra. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uso de sinônimos. O sinônimo é muito importante para a produção textual, porque quanto mais palavras nós sabemos, mais nós vamos enriquecer o texto e evitar repetições. Então é por isso que saber sinônimos é algo importante para a produção de texto, principalmente quando nós estamos no ensino médio. Então, por exemplo, se eu coloco, vamos pensar em erguer e levantar. Então, se, por exemplo, a professora está explicando um conteúdo e alguém levanta o dedo, sabe que aquela pessoa quer fazer uma pergunta. Quando ela ergue o dedo, a professora sabe também que ali tem alguém querendo fazer uma pergunta. Por que eu estou dando esse contexto? Porque as palavras erguer e levantar funcionam como sinônimos. E há vários sinônimos que podem ser usados e não vão trazer prejuízo de comunicação para ninguém. Mas há estudiosos que dizem que não existe o sinônimo perfeito. Ou seja, algumas palavras, apesar de serem sinônimas, elas não entram no mesmo contexto, na mesma situação, com o mesmo significado. Então, por exemplo, dizer que linda e bonita são sinônimos, bom, vai depender, né? Vai depender, por exemplo, da cultura daquela sociedade. Então, dizer que algo bonito e algo lindo é a mesma coisa, bom, não é bem assim, porque em algumas comunidades, lindo é muito mais que bonito, né? Então, vamos pensar na palavra morrer. Morrer e falecer são sinônimos, mas eles não são usados da mesma forma em todos os contextos. Em um hospital, por exemplo, eles vão dizer que a pessoa veio a óbito, em vez de dizer, a pessoa morreu. Então, se alguém tem um familiar numa UTI, por exemplo, e liga, e infelizmente aquela pessoa tenha falecido, eles não vão dizer, fulano morreu, eles vão dizer que ele veio a óbito, certo? Mas eles funcionam para um contexto, para evitar repetições. Então, se eu digo que Josicleide viajou para o exterior, ela trouxe para os sobrinhos muitos doces. Esse ela, naquele momento, ela é uma palavra de referência, ele vai, de certa forma, estar funcionando como um sinônimo ali, naquele contexto, certo? Enquanto sinônimos são palavras com significados semelhantes, vamos dizer assim, para não dizer igual, o antônimo, ele vem ao contrário disso. O antônimo são aquelas palavras que vão ter ideias contrárias. Então, por exemplo, bonito e feio, alto e baixo, gordo e magro. Agora, uma coisa que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês é que nem todas as palavras têm um antônimo. Então, professora, qual é o antônimo de sol? Aí a pessoa vai lá e diz, é lua. Não, não tem nada a ver. Então, nem sempre precisa ter um contrário, porque alguns usam, por exemplo, o branco e o preto como antônimos. Bom, vai depender muito, mais uma vez, do contexto, porque o contrário de branco pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser rosa, né? Não tem nada que diga que o contrário de branco é o preto. Nem o que é o contrário de bonito é feio necessariamente. Então, eu estou olhando um vaso.
eu posso não emitir nenhuma opinião, não achar que ele é bonito nem feio, mas para efeito de contexto e até para a criação de algumas figuras de linguagem, como a antítese, que nós vamos ver daqui a um tempo, são ideias então contrárias, que na nossa cabeça tem essa ideia de contrariedade. Então a diferença entre sinônimo e antônimo é essa. E aí nós vamos ter as palavras homônimas. Homo quer dizer que é semelhante, que é igual. Então as palavras homônimas são aquelas palavras que em algum momento vai ter algo que é parecido uma com a outra. Os homônimos às vezes são confundidos com as polissêmicas, mas eu vou falar grosso modo o que é uma palavra homônima e depois explicar a diferença entre uma e outra. Então, as homônimas podem ser palavras homônimas perfeitas, homônimas homófonas e homônimas homógrafas. A homônima perfeita é quando ela é escrita e falada da mesma forma. Então, ela é escrita e falada da mesma forma. Então, se eu tenho, por exemplo, saia, a palavra saia. Então, eu posso ter uma saia estampada, saia de vestir, e posso dizer saia daqui, e daí vai funcionar como verbo. Então, só abrir um parênteses aqui. Isso pode ser chamado de polissemia, esse exemplo, mas é só para que vocês entendam o que é uma homônima perfeita. Então, se ela é falada e se ela é escrita da mesma forma, ela vai ser uma homônima perfeita. Então, enquanto as palavras homônimas perfeitas são aquelas que têm o mesmo som e a mesma grafia, as palavras homófonas vão ser aquelas que têm o mesmo som. Vejam que homo quer dizer igual, semelhante, e fona, que vem de som, de fone, né? Então, as palavras que são homófonas, elas têm o mesmo som, mas não têm a mesma escrita. Por exemplo, alto e alto. Vejam que um escreve com L e o outro escreve com U. Um mais um tem um significado e o outro tem outro, né? Esse alto com U é de autoanálise, né? Si próprio. E esse alto é normalmente um adjetivo que tem a ver com tamanho. Mas quando eu leio, o inglês tem muitas palavras que são homófonas, né? E nós que não somos falantes nativos de inglês, às vezes ouvimos e parece a mesma palavra, certo? Então, as palavras homófonas, escritas de formas diferentes, têm significados diferentes, mas elas, ao serem faladas, têm o mesmo som. Tem uma palavra que é bem clássica como exemplo, que é a seção, né? Que tem uma seção com S, uma seção com C, com 2 S's. O porquê, que também nós temos 4 tipos de porquê, mas quando nós falamos, ele tem o mesmo som. Essas são expressões que são homófonas. Enquanto que as homófonas têm o mesmo som, as homógrafas, grafa de grafia, tem a mesma escrita, mas tem o som diferente. Então, por exemplo, pensemos em colher e colher. Ou sede e sede. O que acontece aqui? Quando eu tenho colher, de colher algum cereal, colher milho, colher melancia, eu tenho um som fechado. Mas quando eu tenho colher, que é pra gente comer, eu tenho um som aberto. Mas elas são escritas da mesma forma, não tem nenhum sinal, nenhuma pontuação, nenhuma acentuação que faça aquilo ali ser diferente. Mesma coisa com sede, sede e sede. Então, a sede fica na cidade tal. Vamos supor uma loja, uma rede de lojas, mas a sede fica em Novo Hamburgo, vamos supor, né? Então, é lá que fica o local de onde sai o material para todas as outras lojas. E daí é aberto, né? Sede. Enquanto que sede, aí é o sede de vontade de tomar água, e aí ele vai ser com um som mais fechado. Vejam que aqui eu ainda posso puxar a palavra sede com C.
E daí, se eu usar isso aqui, automaticamente esse par de palavras já não fica mais aqui, porque ele tem o mesmo som, mas não tem a mesma grafia, certo? O que eu tô falando aqui de sede e sede é só nesses dois significados, certo? Essas são as palavras, então, homônimas. Enquanto as homônimas têm o mesmo, ou a mesma grafia, ou o mesmo som, ou grafia e som iguais, existem as parônimas, que são palavras parecidas, que às vezes nós confundimos, mas que elas não têm nada igual, né? Elas parecem ser, mas não são. Por exemplo, comprimento e comprimento. Às vezes, quando alguém fala muito rápido, nós podemos até nos confundir quando falamos em palavras parônimas. Mas o que acontece? Quando eu tenho cumprimento, eu tenho de oi, tudo bem, tudo legal, a linguagem fática que nós já estudamos. E quando nós temos o comprimento, é o comprimento da saia, da calça, do cabelo, das unhas, enfim, são palavras, então, parônimas. Vou passar aqui para a ambiguidade e já volto para a polissemia. A ambiguidade, gente, é quando eu tenho dois ou mais sentidos para uma mesma frase. Então, por exemplo, ou para fazer uma graça, ou para fazer uma piada, eu posso dizer assim, ó, o porco do meu irmão tá dentro do quarto até agora. Bom, o porco do meu irmão tá dentro do quarto até agora. Eu posso depreender daí pelo menos dois significados. Ou eu sou muito brava com meu irmão e tô chamando ele de porco no sentido de ele não arruma o quarto, ou ele realmente tem um porquinho de estimação e esse porquinho de estimação está no quarto. Vejam que aí há uma ambiguidade formada pela palavra, né? Porque no meu contexto, na minha cultura, é normal que se chamem as pessoas que não gostam muito de limpar os seus quartos de porquinhos, né? E isso vale para outras palavras. Ah, o cachorro do meu vizinho saiu e não fechou a porta. Bom, ou o cachorro do meu vizinho é um cachorro que ele tem, que é muito inteligente, que fecha a porta quando sai, ou eu estou xingando o meu vizinho porque eu não gosto dele. Então isso é um contexto, é uma frase ambígua. Às vezes, essa ambiguidade é feita para gerar graça, para gerar duplo sentido, tudo bem. Mas, às vezes, ela atrapalha aquilo que está sendo falado. Então, por exemplo, se eu digo que a Rosicleide disse para a sua irmã que a sua filha chegou do exterior. A sua filha, filha de quem? Da Rosicleide ou da irmã dela? Então, quando acontece esse tipo de confusão e que vai trazer essa confusão para o meu texto, é necessário haver uma desambiguização, que é reescrever a frase de forma que fique claro para o leitor ou para quem está escutando aquilo que ele está dizendo, certo? Por exemplo, há frases bem famosinhas que explicam essa ambiguidade. Por exemplo, ela viu o incêndio do prédio. Como que ela viu o incêndio do prédio? Ela estava no prédio e viu o incêndio que ocorreu? Ou ela estava fora do prédio e ao olhar o prédio estava pegando fogo? A isso então se dá um nome de ambiguidade. Agora então vamos falar da palavra polissêmica, né? O que é uma palavra polissêmica? Notem que esse semia aqui é o mesmo que aparece aqui em semântica. Então tem a ver com significado. E poli quer dizer muitos, então é uma palavra, notem bem isso, é uma palavra com vários significados, ou uma expressão com vários significados. Então aí vocês vão lá, nós estamos na sala e vocês dizem, ah, professora, então manga é um exemplo para uma palavra polissêmica. Não, não é. Por que que não é? Porque assim como saia, ela não é apenas uma palavra com vários significados. São duas palavras que têm a mesma grafia, que têm o mesmo som. Mas a manga da blusa e a manga que eu como são palavras que vêm de lugares diferentes. São duas palavras diferentes
que se pareceram, né? De alguma forma elas vieram para a língua e ficaram escritas da mesma forma e faladas da mesma forma. Mas não se trata da mesma palavra. Então, manga aqui vem como um exemplo de homônima. Mas eu posso usar a palavra bolsa. Lembrando que às vezes pode ser uma expressão com mais de uma palavra, tá? A palavra bolsa pode ser polissêmica. Por quê? Porque nós vamos pensar na palavra bolsa e seus diversos significados. Às vezes pode ser até um significado metafórico. A gente ainda não estudou a fundo a metáfora, mas é quando eu tenho um sentido, entre aspas, figurado. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Então, a palavra bolsa. Vamos ver em que sentidos, mais ou menos, nós podemos usar a palavra bolsa. Bolsa onde eu guardo material. É uma bolsa, por quê? Porque eu guardo coisas ali. Bolsa de uma mulher grávida. É porque o bebê está inserido naquela bolsa. A bolsa de valores. Não existe uma bolsa lá onde se guardam os valores, mas metaforicamente há um lugar onde se acrescenta ou se tira valores. Então, por isso que bolsa vai ser uma expressão polissêmica, uma palavra com vários significados. Pensemos na palavra boca e suas derivações. Então, eu tenho boca de fumo, boca de lobo, boca da garrafa. Automaticamente, se eu olhar para esses sentidos, eu vou ver que aquele boca lá no fundo tem a mesma significação. Certo, bonitos? Então, aqui é um apanhado geral das noções de semântica para hoje. Beijo!